E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos dois temas para falar aqui, para a gente fechar essas discussões sobre conteúdos que se desenvolveram no mundo, sobre processos, né? Que se desenvolveram no mundo ali entre a década de 50 e a década de 90, dentro de todo aquele processo que nós chamamos de Guerra Fria. Já falamos sobre vários conflitos, já falamos sobre a guerra cultural, a corrida cultural e espacial entre Estados Unidos e União Soviética. E aí eu tinha deixado processos que não estavam tão relacionados a essa guerra das duas culturas, né? União Soviética e Estados Unidos, para discutir depois. Falamos sobre a Guerra do Vietnã no vídeo passado. E hoje nós vamos falar sobre como a Guerra do Vietnã repercutiu, né, em discussões políticas na própria arte e como foi o processo de descolonização na África. Então vamos falar primeiro sobre o processo de descolonização na África. Com o final da Segunda Guerra Mundial e o início do processo de Guerra Fria, a gente sabe que houve um enfraquecimento muito grande da maioria das grandes potências europeias. Essas grandes potências europeias, elas tinham várias colônias ainda na década de 50 dentro do território africano, né, todo o continente africano. Vamos estabelecer aí de quais nações estamos principalmente falando. Principalmente, não apenas, outras nações também, mas principalmente nós estamos falando de Inglaterra, Portugal, França e Itália. Essas nações tinham várias colônias dentro da África. Essas nações saíram enfraquecidas por causa do processo da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento em que essas nações se sentiram enfraquecidas, começa um processo de luta por independência dentre os povos africanos. Duas ideias vão se fortalecer muito, ideias de supremacia cultural, eu falo. Um é o pan-africanismo, né, relacionado direto à atividade de colocar os povos africanos a lutar pelos seus direitos e pela sua independência e de não aceitar mais o histórico de dominação que era imposto sobre eles. E outro foi o pan-arabismo, né, o mesmo processo, sendo que ali com os povos do mundo árabe. A gente já sabe, por todo o desenrolar da história, por tudo que a gente já conhece, até na configuração das sociedades de hoje, que isso vai desencadear muitos conflitos étnicos, conflitos culturais que perduram até os dias de hoje. Mas que nesse momento aqui, estamos falando principalmente aqui do final da década de 50 e do início da década de 60, vai gerar a independência de muitos territórios. A gente já viu aqui que ali na região dos países árabes, a gente teve aquela briga, a guerra, né, entre Egito e Estado de Israel, e isso vai ter desdobramentos para várias outras regiões. Vamos focar aqui na independência, na descolonização da África. Nesse processo, lá desde o finalzinho da década de 50 até o ano de 2011, ou seja, é muito recente a finalização desse processo de independência, a gente teve vários países aí conseguindo se tornar independentes e virando novos territórios, criando uma nova configuração para a África. A gente pode citar vários desses países: Marrocos, Uganda, Congo, República do Congo, são vários países que passaram por esse processo. A gente tem hoje na África várias línguas oficiais, né? Muitos países adotam o francês, outros adotam o português, outros falam inglês, justamente por causa dessa confusão, né, de coroas diferentes, de culturas diferentes, colonizando a região. Todo o processo de independência foi um processo desgastante para o continente africano. E isso tem consequências até os dias de hoje. Algumas dessas nações, elas, de comum acordo, fazendo acordos mais pacíficos, deram a independência da forma que elas acharam que era mais interessante para elas, né? Deram independências para algumas dessas regiões no continente africano. Hoje a gente encontra o continente africano dividido ali em 53 países. A grande maioria desses países tem problemas estruturais muito sérios, de saneamento básico, de saúde pública, de surtos de doenças pela sociedade, como é o caso do Ebola e da AIDS, né, que são doenças que são muito fortes e fazem muitas vítimas lá na África por vários motivos. Pela estrutura de saneamento básico que é pouca, pelo atendimento de saúde pública que é ruim, pelas condições de vida que não são fáceis
na grande parte do continente africano. Então acaba gerando aí um ambiente de doença, de fome, de pobreza em muitas dessas regiões. Além da opressão e da violência que existe ali, justamente ainda em decorrência dessa divisão. Quando os países que tinham colônias na África começaram a fazer esses acordos pacíficos e indo permitir que algumas regiões se tornassem independentes, eles também foram eles mesmos, as coroas europeias, que foram delimitando territórios. Quando eles fizeram isso, eles só levaram em consideração o que seria culturalmente e economicamente interessante para eles. Eles não levaram em consideração as diferenças étnicas que existiam dentro dos povos africanos. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui. Diferente da grande maioria dos outros lugares do mundo, né, vamos falar de América, vamos falar de Brasil, América Latina, continente americano, né? Existem aqui basicamente 3 troncos culturais dentro de todo o continente americano. Os da América do Norte, os americanos dos Estados Unidos, toda a América Central e parte da América do Sul, com povos latinos, e nós, brasileiros, que embora também sejamos povos latinos, temos uma cultura com características mais marcadas. Mas todos esses povos, eles vivem dentro do seu território respeitando um espaço, né? E também aqui não existe esse histórico de violência, de guerrilhas, de grupos que se armam, né, para fazer terrorismo, grupos terroristas. Na África, as tensões culturais e étnicas, né, de diferentes tribos é muito forte, é muito ativa até os dias de hoje. Pouco se fala, inclusive, e é interessante a gente dar essa atualização para vocês, pouco se fala, mas hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, existem várias pequenas guerras civis acontecendo na África. Existe uma violência muito grande e grupos considerados grupos terroristas atuando em vários países, né? Uganda é um país que sofre muito com violência, a República do Congo sofre muito com violência, Serra Leoa e várias outras regiões. E todos esses grupos, onde esses grupos terroristas atuam por causa dessas divergências étnicas que foram geradas lá na década de 60, na partilha do território, que não respeitou essas diferenças étnicas. Ou seja, a presença do europeu no continente africano, por mais que depois tenha saído, ainda provoca determinadas dependências. Economicamente falando, a gente tem vários países também do continente africano que, por mais que independentes que sejam, ainda tem relações de dependência financeira muito fortes com países da Europa e até com os próprios Estados Unidos, né? Então, a gente consegue ter, a partir daí, né, essa ideia. Foi um processo longo, que ainda tem desdobramentos até os dias de hoje. Foi um processo violento e tortuoso para os africanos, né? E tem uma carga histórica, uma carga cultural muito pesada para os africanos em cima de todo esse processo que eles passaram, mas a gente pode dizer que ali entre a década de 60 e o início dos anos 2000, no finalzinho aqui da primeira década dos anos 2000, vários desses países conseguiram sua independência. Pelo menos uma independência oficial, né? Eles têm autonomia em várias outras regiões de administração, eu quero dizer, mas ainda assim existem desdobramentos sobre essas populações, sobre essas sociedades africanas até os dias de hoje. Vamos partir para o nosso segundo ponto a ser discutido no vídeo de hoje, né? Sobre como a Guerra do Vietnã repercutiu num movimento de negacionismo, né? As pessoas começaram a não apoiar os Estados Unidos, a gente já falou sobre isso no vídeo passado, inclusive. Como a própria população americana começou a não apoiar a postura dos Estados Unidos, a postura violenta e assassina dos Estados Unidos, sobre a população vietnamita, né? A gente falou no vídeo passado sobre o uso da tecnologia nas armas, sobre o uso das armas químicas, inclusive, e como isso começou a atingir as pessoas no mundo inteiro de uma forma muito violenta. Os próprios americanos, e vocês sabem, vocês devem saber pelo que vocês leem, pelo que vocês conhecem de cultura aí, de séries e filmes, e revistas, e jornais, e sites, vocês devem saber que se tem um povo patriota que defende todos os ideais, mesmo quando o seu país está errado, esse povo é o povo americano. Mas neste momento, por conta de todo o terror que foi gerado, inclusive pela quantidade de americanos mutilados e mortos e psicologicamente abalados por causa da Guerra do Vietnã, o povo americano se colocou contra os ideais americanos. A gente tem um processo ali de artistas, né,
agindo, atuando contra esses ideais, contra a presença dos Estados Unidos. O próprio festival de Woodstock, né, é um desses processos. A gente tem, eu não consigo lembrar o nome do artista que idealizou agora, mas teve uma mostra cultural lá na década de 60, final da década de 70, virada ali para a década de 70, que fez justamente uma intervenção artística usando body art, né, que quando usa o próprio corpo, o artista usa o próprio corpo para fazer algum tipo de representação artística, fazendo pinturas de pessoas mutiladas, mutilando o corpo das pessoas, obviamente, com pintura, e essas pessoas fizeram uma mega exposição, assim, na rua, aberto, para as pessoas verem e se sentirem tocadas pela quantidade de pessoas que estavam morrendo, sendo mutiladas nessa guerra do Vietnã. Foi uma comoção muito forte, o que a gente chama de arte engajadora. O que é a arte engajadora? É quando os artistas eles usam da arte, da sua arte, seja ela qual for, música, teatro, cinema, artes plásticas, para engajar o povo, né, a população, a sociedade, dentro de uma discussão política, uma discussão social, que seja importante para eles naquele momento. Neste caso, nós estamos falando especificamente aqui da ação dos Estados Unidos, a ação violenta dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, muita coisa nessa época, muitos artistas até famosos, estiveram envolvidos nesse pedido de paz, assim, nesse pedido para que os Estados Unidos saíssem do Vietnã e parassem com a guerra por ali. Tanto pela quantidade de mortes desnecessárias que estava gerando de civis inocentes, quanto pela própria forma com que a sociedade americana estava sendo atingida. Imagine a quantidade de famílias que não perderam seus filhos, sobrinhos, seus netos, os maridos, lá na guerra. Já falei para vocês na aula passada, mas vale a pena repetir. Sempre que a gente vê aqui algum filme americano falando sobre o terror da guerra e como isso afetou psicologicamente a sociedade americana, eles nem estão falando da Segunda Guerra Mundial, geralmente eles estão se referindo à Guerra do Vietnã, que teve um impacto visual e emocional muito maior até do que a Segunda Guerra para a sociedade americana. Certo? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as páginas do livro onde vocês encontram textos falando sobre esses dois temas que nós conversamos hoje. Então sempre façam essa casadinha lá. Vão lá, dão uma lida no livro, associem o que vocês estão lendo com o que a gente está conversando aqui no vídeo, porque facilita vocês a entenderem melhor do assunto. Inclusive vocês conseguem se aprofundar. Eu falo aqui coisas que às vezes o texto não traz. Às vezes vocês encontram complementos de informações no texto que eu não tenho tempo de falar no vídeo. Então é importante vocês terem sempre as duas fontes, certo? No demais, já sabe, qualquer dúvida deixa um comentário aqui, eu volto, respondo e até a nossa próxima aula. Tchau!